Boa noite. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz. Eu até estava comentando com o pastor Gilson que ele me deu um presente ao me convidar para essa vigília. Ele me obrigou a parar uma série de compromissos que eu estava levando avante, estudos, uma pós-graduação, para voltar ao que é essencial. E passei as últimas semanas me reencontrando com um livro que foi muito especial quando da minha conversão, há mais de 20 anos. Eu me lembro que quando estudei o livro de Daniel pela primeira vez, eu fiquei realmente embasbacado, impressionado, chocado, se eu posso dizer assim. Tanto que eu duvidei que ele tivesse sido escrito realmente cerca de 600 anos antes de Cristo, porque é impossível uma pessoa naquele tempo ter falado tantas coisas que aconteceram à risca ao longo da história. E eu, como adolescente, jovem, na época, sempre gostei muito de história e pude fazer comparações com a profecia, as profecias de Daniel e a história e perceber que Deus é maravilhoso e que realmente é o único que pode antever com séculos, milênios até, os eventos e anunciá-los com tanta precisão. Então, pastor Gilson, obrigado, viu, pelo presente, por me fazer voltar aquilo que é mais importante. Eu estou feliz porque eu vejo aqui quase 2.000 pessoas que vieram até de lugares distantes. Eu sei que há caravanas aqui, e acho que vieram até de mais longe que nós, que viemos de Tatuí, minha família e eu, para participar de um estudo das profecias, para orar juntos, para louvar ao Senhor. Como isso é bom. Eu estou feliz porque juntamente conosco aqui há outras milhares de pessoas conectadas a um computador, a um celular, a um tablet e participando conosco nesse momento tão especial. Ellen White disse que a igreja deveria voltar a estudar Daniel e Apocalipse. Esses livros têm um potencial tremendo de nos reavivar. E eu confesso a vocês que quando eu estudava o capítulo 10, porque nós vamos intercalar aqui, colegas lá da CPB estão conosco aqui, e nós vamos nos revezando aqui nas palestras. Palestras bíblicas, orações, louvores, assim será a nossa noite, né? Quando eu estudava o capítulo 10, que vai ser o meu último tema aqui, lá daqui umas 10 horas, 9 horas e poucas, eu confesso que meus olhos se encheram de lágrimas ao estudar aquele capítulo, porque você vai perceber uma coisa interessante ao estudarmos o livro de Daniel. Há uma revelação progressiva de Deus aqui. Primeiro Daniel interpreta o sonho de um rei. Depois Daniel também tem seus sonhos e visões. Daniel tem contato com Gabriel, o anjo mais exaltado do céu. E finalmente, lá no fim do livro, ele tem contato com o próprio Miguel. Michael, Jesus, o arcanjo Miguel. É uma revelação progressiva. E eu entendo que isso também nos pertence. Nós podemos ter uma revelação cada vez mais profunda de Deus, cada vez mais íntima de Deus. E eu espero que nesta vigília possamos ter essa experiência. Aprofundar nossa intimidade com o nosso Deus, o Deus de Daniel, o Deus que, graças a Deus, é o nosso juiz, e que, portanto, não precisamos ter medo, porque esse Deus que é o nosso juiz, e é o tema, né, o título que foi dado a esta vigília, porque é o nome de Daniel, Deus é o nosso juiz, ele também é o nosso advogado, ele é o nosso amigo mais querido. Só tem medo do juízo a pessoa que não tem intimidade com Deus. Só tem medo do juízo que está em processamento neste momento a pessoa que não conhece o juiz. Para nós que amamos o juiz e andamos com ele, o juízo significa vindicação, significa justiça aplicada e redenção. Agora, para quem não anda com Deus, realmente aí a coisa é diferente, né? O medo acaba tomando conta da pessoa. Mas eu espero que nessa noite ninguém esteja com medo. Eu espero que todos estejamos tranquilos, felizes e dispostos a viver uma maratona maravilhosa de estudo bíblico, tá bom? Eu quero, antes que eu me esqueça, recomendar a vocês alguns livros que eu inclusive usei nos meus estudos pessoais ao me preparar para essa série. Um deles já é mais antigo aqui, todos os três são que eu vou indicar aqui, 3 dos 4 são da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Estão à disposição de vocês.
Uma nova era segundo as profecias de Daniel, tem do Apocalipse também, segundo as profecias de Daniel, de Mervyn Maxwell. O forte desse livro é a parte histórica mesmo, né? Ele é muito descritivo, muito detalhado, detalhista, vale a pena a leitura. Um outro, que foi lançado mais recentemente, é um livro realmente impressionante. O autor é judeu, adventista, portanto, perito, né, na língua hebraica, e professor da Andrews University, um grande teólogo, Jacques Docan. É o livro Segredos de Daniel. Recomendo fortemente a vocês esse livro. Esse livro me fez emocionar em alguns momentos. O outro, recém-lançado, vai ser um livro de suporte para a lição da escola sabatina do próximo trimestre, começando em janeiro, né? Que será justamente sobre Daniel. Portanto, vocês que estão aqui, vocês que estão acompanhando pela internet, já estão se preparando para a próxima lição da escola sabatina, ao participar dessa vigília. É o livro de Daniel, o livro de Daniel, uma profecia para o nosso tempo. Quem escreveu foi o autor da lição, Elias Brasil de Souza. Por sinal, foi meu professor de mestrado, professor de alguns pastores aqui também, um homem de Deus. E no nome já está até algo legal, Brasil, né? Elias Brasil de Souza, de Souza. Atualmente ele é o diretor do BRI, que é o nosso Centro de Pesquisas Bíblicas, na sede mundial da igreja, lá nos Estados Unidos. O pastor Elias Brasil escreveu esse livro para ser um complemento à lição da escola sabatina. Eu li o livro, é muito bom, vale a pena. Você pode perceber que tem muito material interessante aí para você depois se debruçar, estudar, né? E se preparar para a lição da escola sabatina. E um outro livro surpreendente, que foi publicado em 1723, é esse aqui, ó. As profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. Sabe quem escreveu? Isaac Newton, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Isso é para mostrar para as pessoas que Bíblia não é livro para pessoas ignorantes, como se diz por aí. Bíblia é livro para pessoas cultas, para pessoas que querem ter um conhecimento profundo. E um dos maiores cientistas da história era um apaixonado por Daniel e Apocalipse. Me permitam ler o que ele escreveu aqui na página 26, para vocês terem uma ideia do que Newton pensava a respeito das profecias. Vejam só. A autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana. A autoridade dos concílios, sínodos, bispos e presbíteros é humana. Mas a autoridade dos profetas é divina e compreende toda a religião. E ele diz mais aqui no final desse capítulo que eu estou lendo para vocês. A predição de coisas futuras refere-se à situação da igreja em todas as épocas. Entre os velhos profetas, Daniel é o mais específico na questão de datas e o mais fácil de ser entendido. Por isso, no que diz respeito aos últimos tempos, Daniel deve ser tomado como a chave para os demais. Fantástico. Eu costumo dizer que por pouco o movimento adventista não foi fundado por esse homem, porque ele viveu antes do que a gente chama de tempo do fim, né? Então não era o momento ainda, o livro de Daniel estava selado quando Newton se debruçou sobre ele. Não era o momento ainda de ser compreendido e aberto. Outro homem, cerca de 100 anos depois, é que estudou e compreendeu. Quem foi? Um tal de Guilherme Miller. Não era adventista do sétimo dia, nunca foi. Era um batista, deísta por um tempo, mas entendendo as profecias, ele involuntariamente dá origem a um movimento chamado Millerita, ou adventistas, pessoas que criam na volta de Jesus. 20 anos depois, a igreja adventista do sétimo dia será organizada, foi organizada. A igreja adventista nasce do estudo profundo do livro de Daniel. Nessa noite estamos voltando à nossa origem. Estamos retornando ao nosso DNA profético. E estamos reencontrando as profecias que deram origem ao nosso movimento. Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel capítulo 1. Se você também tem aí na sua casa, quem está acompanhando pela internet, local onde você esteja, uma Bíblia no celular ou em papel, não importa, o que importa agora é o texto. Eu quero te convidar a abrir conosco Daniel capítulo 1,
Vamos viajar no tempo para 605 a.C. Embarque agora no seu imaginomóvel, na sua máquina do tempo mental, e vamos para 605 a.C. e leremos aqui o texto que Daniel escreveu para nós. Eu quero te convidar a fazer uma leitura, a gente chama de atentiva, né? Ou seja, uma leitura profunda, atenta, meditativa. Ah, mas eu já li 10 vezes Daniel, não importa. Faça de conta que seja essa a primeira vez. Faça de conta que você encontrou pela primeira vez agora esse livro, como eu fiz há mais de 20 anos. E tente se colocar no cenário. Um garoto de 17 anos, filho de nobres lá de Jerusalém, é arrancado da casa paterna e levado para um outro país, um outro lugar, uma nação pagã, idólatra, politeísta. 17 anos. Eu sei que tem vários, a minha filha tem 17 anos. E deve haver outros aqui com 17 anos. Pense se fosse você. Você iria desanimar? Iria brigar com Deus? Iria desistir de tudo? Eu já estou agora, realmente a minha vida acabou. Olha o que adiantou eu ser um servo de Deus, ter sido fiel. Será que Daniel reagiu desse jeito? Vamos ver. Daniel capítulo 1, verso 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a cercou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Colocou lá os utensílios, né? Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Veja que interessante, primeiro ponto aqui, né? Fazer uma pequena pausa já. Quem entregou o rei de Jerusalém e esses jovens à Babilônia? Quem entregou? Foi Deus. É claro que a gente não tem tempo agora de estudar todo o background que levou a isso, né? A infidelidade de Israel, a prostituição espiritual de Israel, mas o exílio foi plano de Deus. Um ensinamento, uma repreensão. O interessante é que o livro fala de entrega por parte de Deus. Lá no meio diz que Deus deu conhecimento. E no fim do capítulo, eu vou ler depois com vocês com mais calma aqui, ele novamente os entrega à libertação. Portanto, por mais que pareça estranho, por mais que os eventos sejam assim muito tristes, desalentadores, desesperadores até, a gente vê que é Deus trabalhando na história. E já começa aqui a primeira lição. Nós vivemos num mundo hoje muito difícil, corrompido. Muitos de nós estão sendo perseguidos, criticados. Talvez eu esteja falando nesse momento para pessoas que estão desempregadas porque são fiéis ao sábado, à lei de Deus. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja com o coração partido, porque quem sabe terminou um relacionamento para ser fiel a Deus. E nessas horas a pessoa pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu, Senhor? Mas a gente tem que entender que mesmo nas horas difíceis, mesmo nas provações, Deus está com a gente. Ele estava aqui com Daniel. Ele estava aqui com esses jovens. Na verdade, ele estava gerenciando tudo para o bem deles. Sabe, irmãos, quando acontecem coisas assim muito difíceis na vida, eu me lembro de uma ilustração que eu li num livro de apologética um tempo atrás, que para mim é muito útil, ou pelo menos me conforta. Quantos aqui aqui perguntar isso em São Paulo é até meio óbvio, né? Quantos aqui já andaram de metrô? Levanta a mão. Todo mundo, né? Quantos aqui no metrô já passaram pela seguinte experiência? De repente o trem para, do nada, e fica ali esperando alguma coisa que não acontece, e depois continua a viagem. Quantos? Todo mundo também? Você pode não saber porque o trem parou,
mas na central de comando, eles sabem. E de repente uma daquelas conduções de outra linha atrasou ou adiantou, e se o seu trem prosseguisse caminho, poderia se chocar com aquele. Haver um acidente terrível. Então o pessoal da central de controle faz o quê? Interrompe o seu trem, para que o outro passe e você possa avançar com segurança. Na nossa vida, muitas vezes o trem para. Do nada, acontece uma morte, como eu disse agora há pouco, um desemprego, uma doença, como disse a Rafaela. O trem para. Não entendemos por quê, mas tem alguém na central de controle do universo que sabe por que permitiu essa coisa. Nós temos que confiar nele. E a primeira lição que a gente aprende de Daniel é justamente essa, a lição da confiança. Se eles foram exilados, se eles foram tirados de Jerusalém e levados para a Babilônia, Deus tinha um plano, não só para todos os judeus, mas também para com aqueles jovens. Você vai acompanhar nessa noite e madrugada quantas maravilhas Deus operou por intermédio daqueles 3 meninos e Daniel, os 4 jovens hebreus. Você vai ver um rei da maior nação do mundo se converter graças ao testemunho de um garoto. Você vai ver coisas tremendas que o Senhor, que está na central de comando do universo, operou para o bem de seu povo. E você vai ser abençoado por esse conhecimento. Quanta coisa maravilhosa. Então no verso 5, lemos assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, já vamos entender por quê. A saber, Daniel chamou de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias chamou de Abed-nego. Esse verso é fantástico. Resolveu Daniel firmemente, um garoto de 17 anos, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Gente, mais uma lição importante. Ele pediu, ele foi humilde, ele não afrontou o chefe dos eunucos. O Senhor nos permite ter outra dieta e faça prova de nós depois. Então mesmo que nós tenhamos que às vezes afrontar alguma situação ou pessoa, façamos isso com todo o respeito, façamos isso com amor, façamos isso com nobreza. Você vê que o pedido de Daniel foi tão humilde e nobre que o chefe permitiu, mesmo correndo riscos, porque o rei que determinou isso aí. E nós conhecemos a história, não vou ler o capítulo todo, né? Mas o fato é que depois de 10 dias, eles estavam mais inteligentes, mais saudáveis, mais corados, né? A cor da saúde. E no verso 17 é dito que Deus deu o conhecimento e a inteligência. É Deus quem dá, é Deus quem entrega, é Deus que dirige as coisas em todo o livro. E aqui no capítulo 1 de modo muito especial. E o fim do capítulo 1 é o seguinte, lá no verso 20, versos 20 e 21. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Não é por acaso que o capítulo termina mencionando Ciro, lá da Pérsia, porque estamos aqui em Babilônia. Nabucodonosor é o rei, mas ele termina citando Ciro. Quer saber por quê? Vamos ver. Alguns detalhes assim mais introdutórios, já que eu fiquei com a primeira parte, né, sobre o livro de Daniel. Como eu disse a vocês, ele é tão surpreendente que tem pessoas que duvidam que tenha sido escrito lá no 6º século antes de Cristo. Alguns críticos chegaram a dizer que não, esse livro é mais tardio, ele foi escrito lá pelo 2º século, não no 6º. Já seria fantástico também, mas não. Só que não, como dizem, né? Olha só, a arqueologia tem reconstruído informações históricas do livro de Daniel. Segundo ponto,
Defensores da composição do livro de Daniel no segundo século se valiam, porque não podem mais fazer isso, das palavras gregas, tem só 3 palavras gregas no livro todo, do capítulo 3, para confirmar, entre aspas, a autoria da obra no período helenístico, não no período de Babilônia. E Daniel foi escrito em 2 idiomas, hebraico e aramaico. Alguns usavam isso como argumento, mas também não se sustenta. Por quê? Olha só, Robert Caldwell, um arqueólogo, um homem respeitado no meio, lá entre 1899 e 1917, fez descobertas impressionantes que comprovaram o quê? Que Babilônia era um grande centro cultural, econômico do antigo Oriente Médio. Por que isso foi importante? Porque durante muito tempo, críticos da Bíblia diziam que Babilônia sequer tinha existido. E se tivesse existido, era só um vilarejo. Ah, como é bom esperar pela pá dos arqueólogos. Porque foi descoberta Babilônia. Milhares de tijolos com o nome Nabucodonosor. Que bom que ele era vaidoso. Que bom não, mas nesse caso até foi bom, né? Porque vaidoso como era, mandou colocar seu nome em todos os tijolos. Hoje há milhares deles por aí com o nome Nabucodonosor, um homem que se achava nunca ter existido. Existiu, sim, fez parte da história. Muitos tabletes foram encontrados nas ruínas escavadas por Caldwell, com o nome de Nabucodonosor, ou seja, Nabucodonosor. Um desses tijolos está no Museu Arqueológico do UNASP Campus Engenheiro Coelho. Está lá, com o nomezinho em cuneiforme, Nabucodonosor. Provado. Daniel 5:7, daqui a pouco um colega vai falar sobre isso, daqui a 5 horas, 4 horas. Belsazar oferece para Daniel o 3º lugar no reino. Mas por que 3º lugar? Não é estranho isso? Ele não era o rei? Por que não ofereceu o 2º lugar? Não, você vai ficar com o 3º lugar. E os críticos diziam, está tudo errado, porque Belsazar nunca foi rei. Era o que se dizia, está errado o livro. Legal. Vários tabletes cuneiformes estão lá no Museu Britânico, em Londres. Vários tabletes cuneiformes, que era a escrita, né, dos caldeus ali, confirmam que Nabonido, o último rei de Babilônia, deixou seu filho Belshazzar, ou Belsazar, cuidando do império enquanto ele estava em Temá, ou Temã, na Arábia. Ou seja, o autor desse livro aqui, Daniel, conhecia muito bem a estrutura do império e sabia, inclusive, que o rei, quando se ausentou para a Arábia, deixou o filho como co-regente. E Daniel diz, você vai ficar com o 3º lugar, porque o primeiro era do Nabonido, o segundo do filho, Belsazar, e o 3º seria o de Daniel. Incrível! A precisão histórica confirmada pela arqueologia, descobertas arqueológicas. Esse é um prisma, né, que está lá no Museu de Istambul, na Turquia, em cuneiforme também, que foi descoberta e publicada, né, a pesquisa em 1931, continha lá os nomes de oficiais de Nabucodonosor. Tá bom, Babilônia existiu, Nabucodonosor também, mas Sadraque não. Isso é mentira hebraica dos hebreus. Abed-nego nunca existiu. Ok, o prisma foi descoberto. E nele havia, entre outros nomes, 3 que nos interessam muito. Hanunu, ou Ananias, Ardinabu, ou Abed-nego, e Mushalim Marduk, ou Mesaque. Os mesmíssimos nomes encontrados nos capítulos 1, 2 e 3 de Daniel. E os críticos, mais uma vez, tiveram que silenciar, calar a boca, porque os nomes estão lá mesmo, confirmados, mais uma vez, por um artefato arqueológico. O fato de existirem apenas 3 palavras gregas, como eu mencionei a vocês, no 3º capítulo de Daniel, não prova a sua composição no 2º século. Pelo contrário, mostra que já havia um intercâmbio cultural entre Babilônia e a Grécia, o que realmente foi confirmado como tendo havido no 6º século a.C. Na verdade, se Daniel fosse um livro composto na época helênica, era para ter muita coisa de Grécia aqui no livro. Mas não, só há 3 palavras. E esse intercâmbio cultural existiu de fato. Outra coisa, o aramaico usado ali por Daniel em alguns capítulos, ele corresponde justamente ao aramaico do 6º século a.C. e não do 2º, como é o caso dos manuscritos do Mar Morto. Porque alguns diziam, né, esse aramaico aí é suspeito. Não é, pelo contrário.
os estudiosos perceberam que ele corresponde exatamente ao aramaico usado no 6º século e não no 2º. Enfim, daria para ficar aqui mais tempo falando sobre a confirmação histórica e arqueológica desse livro, para que você entenda que você vai passar a noite e a madrugada estudando um livro que é plenamente confiável. Confirmado, histórica, arqueológica e outros mente por aí, né? Cientificamente, enfim. Louvado seja Deus por isso. Podemos confiar na Bíblia. Ela é plenamente confiável e podemos pautar nossa vida por suas páginas. Vamos lá. Aí está o mapinha. Babilônia, Jerusalém, cerca de 1.500 quilômetros. Daniel pegou um avião e foi para lá, né? A pé. Talvez de camelo, mas acho que como era um exilado, era a pé mesmo, né? 1.500 quilômetros. Eu fico pensando, e no céu eu quero saber. Eu quero perguntar para ele. O que passou pela cabeça dele? Nessas semanas que se passaram caminhando para uma terra estranha. Um jovenzinho. O que deve ter passado pela cabeça dele? Né? Eu queria muito saber. Mas quando ele chega lá, ele se mantém firme. Então eu já imagino que os pensamentos eram: aquilo que os meus pais ensinaram, eu vou guardar. Aquilo que eu aprendi em casa, eu vou preservar. Eu vou ser firme. Que lindo, né? Como precisamos de jovens assim hoje também. Com fibra. E lá estava Daniel, naquela capital belíssima. Quando você estuda sobre Babilônia, você vê que era uma coisa fantástica. Os jardins suspensos que Nabucodonosor fez para homenagear a esposa, né? Os prédios, havia milhares de templos para as divindades pagãs ali daquela capital. Era realmente uma coisa fantástica. Talvez Daniel pudesse até pensar assim, né? Se ele fosse outro rapaz: oh, que coisa maravilhosa, uma cidade dessa, vou aproveitar o que eu puder aqui nesse negócio. Mas não, nós estamos falando de qualquer jovem, de quaisquer jovens. Aqueles 4 eram especiais, por isso Deus permitiu que eles fossem. 3 línguas eram faladas ali: sumério, babilônico, aramaico. Daniel e seus amigos tiveram que aprendê-las na Universidade Federal da Babilônia, na UFB. E lá eles tiveram que conhecer essas línguas. A palavra caldeu vem de caldu ou cashdu, significa aqueles que fazem mapas astronômicos. Portanto, a astronomia e a astrologia nascem praticamente ali em Babilônia. Portanto, lá eles criam, como alguns hoje estranhamente também creem, que os astros influenciam nossa vida. Olha como os séculos passam, mas coisas não mudam, né? Tem gente que prefere ler o horóscopo do dia a ler as páginas da Bíblia. Tem gente que prefere confiar nos astros a confiar no Criador dos astros. Eu prefiro ir à fonte, né? O Deus que criou Saturno, o Deus que criou Júpiter, o Deus que criou a Via Láctea e as bilhões de galáxias do universo. Eu prefiro confiar nesse Deus. Os astros não influenciam a sua vida, né? Mas lá em Babilônia eles achavam que sim. Então, a origem desse negócio chamado horóscopo já é suspeita, você percebeu? Vem lá de Babilônia. Outra coisa interessante que esse capítulo 1 nos mostra: a palavra determinou, que é usada ali para Nabucodonosor, quando ele determina a dieta dos jovens, é a palavra vayamã no hebraico. Essa palavra ela é usada lá em Jonas também, no livro de Jonas, para o fato de que Deus é quem determina, Ele que direciona, Ele que provê o peixe. Essa palavra geralmente é ligada a Deus. Quando Nabucodonosor, vayamã, determina a dieta daqueles jovens, ele está se colocando no lugar de Deus. E na verdade, ao Daniel e seus amigos rejeitarem educadamente essa dieta, não estavam apenas dizendo o seguinte: nós somos vegetarianos e não queremos comer esses negócios aí. Eles podiam até escolher, quem sabe, umas carnes limpas que houvesse eventualmente na mesa, né? Não seria pecado. Mas eles rejeitam por quê? Porque na verdade Nabucodonosor está dizendo: eu é que determino para vocês a dieta. Se colocando como Deus. Isso eles não podiam aceitar. Não com essa palavra. O Dr. Ducan, na página 17 de seu livro, escreveu o seguinte: a associação carne-vinho caracterizava, tanto na Bíblia quanto nas culturas do Antigo Oriente Próximo, ou Médio, a refeição ritual ocorrida no contexto de um culto de adoração. Era muito mais do que só recusar uma dieta impura, percebeu? Tinha que ver com adoração, com culto. Talvez fossem até alimentos que tivessem sido oferecidos a deuses, entendeu? Então é algo muito mais profundo. Eles estariam, resumindo, adorando com isso Nabucodonosor.
Os nomes deles, olha que interessante. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. É o título dessa nossa vigília. Foi trocado para Beltesazar. Beltesazar é uma reverência ao deus Bel, ou Marduk, a principal divindade na Babilônia. O nome Beltesazar quer dizer, Marduk preserve sua vida. Não dá, né? Ananias quer dizer a graça de Deus. Quando trocaram para Sadraque, esse nome quer dizer ordem de Aku, ou Deus da lua, adorando o Deus lua para eles. Misael, que é semelhante a Micael, né? Quer dizer, quem é como Deus? É uma pergunta. Voltarei a esse tópico no capítulo 10. Trocaram para Mesaque. Quem é como Aku, Deus da lua? Tiraram Deus verdadeiro, Yahvé, e colocam Deus da lua. E Azarias, quer dizer, Yahvé ajudou. Olha que nomes lindos. O rei coloca Abed-nego, servo de Nabu, ou Nego, uma outra divindade ali na Babilônia. Na verdade, ele queria mudar o caráter deles, para que ao pronunciar esses nomes, eles esquecessem do Deus de Israel, do Deus da infância deles, e passassem a cultuar outros deuses. O que diz Romanos capítulo 12, verso 2, você sabe de cor? Se souber, a gente não vai lá. Não vos conformeis com este século, né? Este mundo, os padrões de pensamento deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que sejam capazes de discernir a perfeita, a boa vontade de Deus. Pergunto a vocês, o mundo não tenta fazer a mesma coisa com a gente hoje? Essa cultura que nos rodeia não tenta nos assimilar também? Mudar nosso nome, mudar nosso caráter, mudar o nosso DNA espiritual? Tenta. E pior de tudo é que muitas vezes nós nos submetemos a essa transformação. Nós nos permitimos assimilar. Daniel não permitiu. Ele disse, a Bíblia diz, né? Ele decidiu firmemente não se contaminar. Irmão, irmã, por favor, tome essa decisão também. Decida firmemente não se contaminar com as culturas que não tem nada a ver com a Bíblia, com os alimentos físicos ou culturais que o mundo oferece. Não deixa mudar o teu nome, não deixa mudar o teu pensamento, não se permita formatar por essa cultura que nos circunda. Aproveite aquilo que é lícito dela para pregar o Evangelho, mas rejeite aquilo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não se deixe assimilar. É o que Paulo diz ali e é o que Daniel nos ensina lá, né? No seu capítulo 1. Resistência, ofereça resistência. Os hebreus decidiram adotar uma dieta vegetariana. Por quê? Quando você lê o que Daniel escreveu textualmente, você no hebraico é remetido para Gênesis 1, 29. O que Deus proveu, vaiamã, para o ser humano como dieta? Lá em Gênesis. As árvores que dão sementes, frutos, isso vos será para mantimento. Deus concedeu os, aspas, legumes. A palavra remete aqui no hebraico do Daniel para Gênesis 1, 29. Ou seja, ao Daniel e seus amigos pedirem uma dieta diferenciada, não estavam só sendo caprichosos, teimosos. Estavam dizendo o seguinte, eu sei que o rei quer nos determinar isso, mas nós temos um Deus que já determinou isto, e nós optamos por esse Deus. Olha que lindo. Nós reconhecemos que é Deus, Yahvé, quem determina as coisas, quem nos concede, nos orienta, nos guia. E com todo respeito, chefe dos eunucos, nós não vamos aceitar que um ser humano se coloque no lugar de Deus em nossa vida. Nós já temos um Deus. Ele já determinou o que é bom para nós, e nós queremos ficar com Ele. Que lindo, que decisão maravilhosa. Religião tem relação com alimentação, sim ou não? Totalmente, né? Aqui podemos extrair também lições com respeito à temperança, ao cuidado com a saúde, né? Eu aprendi isso quando me converti, que nós podemos adotar sem fanatismo, sem extremismo, mas com equilíbrio, com conhecimento. Eu sou editor da revista Vida e Saúde, eu não podia falar outra coisa. Eu sou entusiasta, sim, daquilo que é natural, daquilo que faz bem para nós de verdade. Então todos nós devemos buscar, o quanto pudermos, uma dieta mais natural possível. E não é só isso não, tá? Exercício físico, né? Os 8 remédios naturais, as 8 dicas do fabricante.
Daniel nos dá uma lição também quanto a isso. E se nós buscarmos uma vida mais saudável, seremos 10 vezes mais. Olha que lindo, né? Não era o alvo deles, mas acabou sendo um presente de Deus, né? 10 vezes mais discernimento, mais disposição. Eu costumo dizer que eu era um sedentário de carteirinha. Pra você ter uma ideia, eu passo o dia inteiro lendo, né? Na minha sala. O pastor Nastrini e meus colegas têm a mesma rotina, né? A gente passa o dia inteiro lendo. Quando chegava em casa à noite, sabe o que eu ia fazer? Eu ia ler. Pegava um livro e ia ler. Era a minha rotina. E chegou um momento, uns 5 anos atrás, que Deus falou assim claramente para mim: você precisa mexer esse corpo. Você tem que fazer exercício físico. Eu estava ficando doente. Rafael, eu não cheguei a ficar depressivo assim, mas eu acho que eu estava já começando nesse caminho triste. Pensamentos negativos. Eu já ia para o trabalho desanimado, coisa que eu nunca tinha experimentado, porque eu gosto do meu trabalho. Mas naquela fase eu ia desanimado para o trabalho. E eu fui consultar uma médica. Sabe o que ela me disse? Eu, editor da Vida e Saúde, você precisa fazer exercício físico. Que vergonha, irmãos, que vergonha. Amém. Mas que vergonha para mim, né? Aquilo que Deus estava me dizendo já, eu tive que ouvir de uma médica de Babilônia, digamos assim, né? Você precisa se mexer. Irmãos, foi difícil porque eu não gostava de suar. Era julho, frio. Eu acordei 5 da manhã. Antes, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Eu reclamei com Deus. Eu falei assim: tá bom, Senhor, mas que horas, quando que eu vou fazer exercício físico? Eu chego em casa à noite, eu estou cansado, quero ficar em casa. Quero ler, quero ficar com a família. E de manhã eu já levanto bem cedo para fazer o revados por sua palavra. Eu leio meus textos da Bíblia, eu faço as minhas anotações, compartilho com 13 grupos de WhatsApp, e o pessoal espera por mim. Que horas que eu vou fazer isso? Quando que eu vou orar? Quando que eu vou ler a Bíblia? Eu pensei, Deus falou para mim assim: você pode caminhar e orar ao mesmo tempo. Aí eu pensei, agora não tem mais desculpa. Levantei 5 da manhã, coloquei meu único par de tênis, não precisava de mais, não usava. O único par de tênis que eu tinha, coloquei e fui caminhar 5 da manhã, noite ainda. Voltei para casa, tomei um banho, fui trabalhar, doía tudo. E eu só caminhei. Doía as pernas, as costas, tá, que terrível. Segundo dia, Deus está mandando, eu vou. E insisti. Terceiro, quarto, comecei a gostar. Eu conversava com Deus, o sol ia nascendo. Lá no caminho tinha umas florzinhas, eu pegava, dava para minha esposa, já fazia, né, meu papel ali. Então o dia começava bem. Foi uma bênção, irmãos. Hoje eu posso pregar 12 horas, é que eles não me deixaram. A gente vai intercalar, mas eu podia ficar aqui 12 horas sem dor nas costas, sem dor nas pernas, porque Deus operou um milagre. Mas eu fiz a minha parte. Você precisa fazer isso, viu? Para ser um bom pai, um bom cristão, um bom pregador, um bom tudo. Carregar o filho nas costas, brincar de cavalinho, tudo isso. Vamos encerrar por aqui. Elias Brasil escreveu: havia uma imensa pressão para que prestassem lealdade à ideologia babilônica. Sua cosmovisão e compreensão do caráter de Deus e das ações dele na história de Israel os mantiveram em terreno sólido. O Deus que agiu em nome de Daniel e de seus companheiros é o mesmo Deus que fará coisas semelhantes para nós em nossas famílias. Se eles foram fortes como foram, porque a família deles era estruturada, é porque os pais com certeza buscavam a Deus. Eles não seriam assim por acaso. Famílias, sejamos firmes, fortes, temperança, estudo da Bíblia, vida de comunhão, de oração com Deus. E, encerrando, o capítulo termina mencionando um rei que nem ainda havia entrado em ação. Quem? Quer saber por quê? Isaías 45, verso 1. Volte um pouco aí na Bíblia. Isaías 45, verso 1. Voltaremos a Ciro daqui a algumas horas. Mas eu quero já colocar aqui um vislumbre. Por que Daniel termina com esse nome? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descindir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Verso 13. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele, Ciro, edificará a minha cidade, e libertará os meus exilados, não por preço nem por
presentes, diz o Senhor dos Exércitos. O capítulo começa com o exílio e termina com a libertação. O capítulo começa com a tragédia e termina com a libertação que o enviado, o Messias, digamos assim, vai operar. Portanto, aqui já vemos um esboço do que estamos vivendo hoje. Nós estamos no exílio agora. Vivemos na Babilônia, vivemos num mundo confuso, mas em breve, Ciro, o nosso libertador, virá para nos buscar. Em breve, o libertador vai nos tirar desse mundo de pecado, tristeza, e vai nos dar Jerusalém celestial. Que Deus nos abençoe e continue abençoando nessa vigília. Será uma bênção para a nossa vida. Amém.